Olá, meus queridos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Francisco Coutinho, de Química, e hoje nós vamos estar abordando um assunto de extrema importância para a sua prova do Enem, vestibular, concurso: radioatividade. Olha que nome interessante. Radioatividade é um dos assuntos mais importantes na área de Química e também na área da Física. Mas vamos entender de fato o que vem a ser esse termo radioatividade. Muita gente escuta esse termo radioatividade como algo problemático, nocivo, medo, câncer. Mas será mesmo que o termo radioatividade, radioisótopos, submete apenas a isso? Vem cá comigo. A radioatividade, na realidade, elementos bastante energéticos, eles estão emitindo energia a fim de buscar a estabilidade, tá bom? Não estou falando de estabilidade eletrônica, não estou falando de parte elétrica em si, mas eu estou falando do núcleo. Anote agora essa dica importantíssima. A radioatividade é um fenômeno exclusivamente do núcleo. Isso mesmo que você acabou de ouvir. A radioatividade é um fenômeno exclusivamente do núcleo. Significa dizer que em um átomo que apresenta o núcleo e a sua eletrosfera, como esse átomo aqui, você está vendo, nesse átomo você consegue ver o núcleo e a eletrosfera. Muito bem. É no núcleo que ocorrem os fenômenos nucleares, tá bom? Então, qualquer instabilidade no núcleo, nós temos aí fenômeno nuclear. Nós temos parâmetros de radioatividade. A radioatividade, ela é utilizada bastante para fornecimento de energia e também na área médica. Você já ouviu falar no acidente do Césio 137, que aconteceu em 1987 aqui no Brasil. Provavelmente você já ouviu falar desse acidente, tá bom? Com um pedacinho de césio, uma amostra de césio em um equipamento de radioterapia caiu no lixo comum e pessoas comuns pegaram, levaram para toda uma cidade, causando então uma grande problemática, ou seja, contaminando toda a cidade, tá certo? E qual a problemática de ter um contato direto com elementos radioativos? Aí você vai ver, sim, que esses elementos radioativos poderão interagir de forma biológica com o nosso corpo e de forma nociva. Mas dentro desse parâmetro, eu quero te dizer uma coisa, presta atenção. A radioatividade, nós temos o poder de ionização e o poder de penetração. Professor, o que é isso? Poder de penetração, poder de ionização? Para eu poder falar isso com vocês, eu quero poder falar também, trazer para vocês algumas radiações. Anote isso aí. Nós temos algumas radiações específicas e que caem bastante em prova. São as radiações alfa, as radiações beta e as radiações gama. Anotou? Alfa, beta e gama. Já a radiação alfa assemelha-se ao núcleo do elemento hélio. A radiação beta assemelha-se ao elétron. E a gama é uma onda eletromagnética. Anotou isso aí? 3 radiações muito importantes. Agora, dentro do poder de ionização e do poder de penetração, anote isso. Poder de ionização. A radiação alfa é maior do que beta, que é maior do que gama. Já no poder de penetração, certo, das radiações, nós vamos ter que gama é maior do que beta, que é maior, por sua vez, do que alfa. Anotou isso aí? Poder de ionização, poder de penetração. E agora fazendo uma ressalva também para vocês, dentro de um acidente que aconteceu em meados de 1986. Quem já ouviu falar do acidente de Chernobyl? A usina nuclear de Chernobyl entrou em colapso e um reator explodiu, causando então um grande transtorno para aquela cidade que até hoje ela é isolada devido ao alto índice de radioatividade, tá bom? Então, a radioatividade é algo que é benéfico sim para a humanidade em termos de energia, mas a cautela tem que ser muito grande. Ok para vocês? Agora, para a gente correr para os finalmente e entender de fato esses pontos principais e cruciais de radioatividade, eu quero falar para você
de duas coisinhas: fissão nuclear e fusão nuclear. Você já ouviu isso? Fissão nuclear e fusão nuclear. Não é aquela fusão do Dragon Ball, não, entre Goku e Vegeta, não, tá? Fusão nuclear é a seguinte: na fusão nuclear, eu vou ter núcleos menores que vão fundir, formando um núcleo maior. E nesse processo de formação, eu irei liberar muita energia. Já a fissão nuclear, fissão é quebra, é o contrário. Na fissão nuclear, eu vou ter um núcleo grande que eu vou quebrar em núcleos menores, onde também vamos gerar mais energia. Agora, em comparação, fissão nuclear com fusão nuclear, a fusão nuclear libera bem mais energia. Professor, onde eu posso encontrar essa tal de fusão nuclear? Olha para as estrelas. Olha para as estrelas. O Sol é um exemplo. O Sol é uma estrela de quinta magnitude. E o Sol não é uma combustão, mas o Sol é um processo de fusão nuclear. Observe que o Sol, o combustível do Sol é o gás hidrogênio. E o que acontece? O hidrogênio funde-se com outro hidrogênio, fazendo então a fusão nuclear, formando um núcleo maior, um núcleo de hélio. Pegou aí? Olha para as estrelas. Fusão nuclear. Libera bastante energia. Ao término da Segunda Guerra Mundial, quem nunca ouviu falar das bombas atômicas, a Little Boy e a Fat Man, que foram lançadas na cidade de Hiroshima e de Nagasaki? Pois é, aquelas bombas atômicas eram bombas de fissão nuclear, que ali tinha material radioativo e por meio de uma reação em cadeia causou aquela grande explosão, grande destruição que tem sequelas até a data de hoje. Mas e aí, fera? Como radioatividade pode cair no Enem? Você tem noção? Anote aí. A radioatividade, ele vai cair, ele vai aparecer na prova do Enem falando sobre as radiações. Radiações alfa, beta, gama. Também pode aparecer na prova do Enem falando sobre o tempo de meia-vida. Anotou? Tempo de meia-vida, o tempo necessário para que metade da amostra decaia. Então, dentro das radiações, dentro de tempo de meia-vida e dentro também dos fenômenos históricos que aconteceram, como algumas guerras, podem aparecer sim na prova do Enem dentro de radioatividade. Fica ligado porque isso vai cair no Enem.